7h44, vamos novamente a Jéssica Cruz. Ela está na região conhecida como Pedras da Coroa do Meio, que é, na verdade, olha que coisa bonita, um encontro do Rio Sergipe com o mar. E foi, lamentavelmente, uma das áreas atingidas pelo óleo. Vamos conversar com ela. Traga-nos Jéssica Cruz, sempre bem. Olha só a imagem em tempo real. Pois não, Jéssica, por gentileza, querida. Como você bem falou, Sérgio, nós estamos aqui na Praia da Coroa do Meio, uma região que foi atingida na semana passada por esse óleo, por esse petróleo. Parte do petróleo já foi retirada daqui, mas a gente percebe que tem alguns resquícios ainda, principalmente nas pedras, e isso é o que preocupa, né? Porque esse petróleo, esse óleo pode chegar a atingir a vida marinha como já atingiu. Nós conversamos com o César, lá do Projeto Tamar, sobre essa situação, como que as tartarugas estão enfrentando, né, todo esse dilema dos últimos meses. E agora nós vamos conversar com o Rodolfo Alves, ele que é biólogo da Fundação Mamíferos Aquáticos, a fundação que faz o monitoramento da vida marinha. E ele vai conversar com a gente agora, porque o Mamíferos Aquáticos, a fundação, na verdade, recebeu algumas notificações, tem alguns dados para serem passados. Esses dados são preocupantes porque são dados de animais que morreram na praia, não é isso? Bom dia. Bom dia, Jéssica. Isso mesmo. Então a gente tem alguns dados que foi registrado ao longo da costa do Nordeste. A gente tem informações já desse óleo desde 20 de setembro que a gente acompanha essa situação. Então a gente tem alguns registros. Então ao total foram encontrados 10 animais com contato com o óleo. Então alguns animais foram encontrados mortos e a nossa equipe técnica ela ficou responsável por poder fazer uma análise mais detalhada para confirmar a causa-morte desses animais. Então até o momento foram registrados de Alagoas à Bahia cerca de 10 animais mortos que teve contato com esse óleo. Não necessariamente foi o óleo que causou a morte. Então a gente ainda está tentando detectar qual foi a causa-morte desse animal. É peixe, tartaruga? Isso, são peixes, tartarugas. A gente teve também a ocorrência de um cágado que foi encontrado. Então foi um popular que levou até a nossa equipe. A gente fez todo o trabalho de despetrolização desse animal e o devolveu para a natureza. Então esse foi um dos casos que a gente está cuidando. Mas até o momento nós temos peixes e tartarugas como principal foco. E aves também, aves marinhas também foram encontradas. A gente está falando muito do óleo no mar e no rio, porque agora está chegando no rio também, né? Isso, essa é a nossa grande preocupação, porque a gente já detectou que o óleo ele já foi encontrado no radiotransmissor do peixe-boi-astro, que é um animal que a gente monitora desde o ano passado, e a gente está tentando conter a chegada desse óleo até o animal. Então é necessário que a equipe que é especializada no cuidado com o animal seja utilizada para fazer isso. Então uma das nossas equipes da Paraíba está vindo para o estado de Sergipe para fazer uma área de contenção, como se fosse um cativeiro, para poder meio que isolar o animal, para evitar o contato desse óleo, dessa mancha com o nosso peixe. Então, vamos falar então dessas medidas, vamos continuar falando sobre isso. Vocês estão utilizando boias, vocês estão também fazendo esse trabalho, né? Isso, nós estamos fazendo trabalho com relação ao peixe-boi, não necessariamente com relação à vida marinha, no sentido de fazer as contenções, como a gente pode ser visto aqui na Coroa do Meio. Mas a gente, na linha de maré, como a gente trabalha, a gente coleta os animais que acabam encalhando na costa. Já o caso do peixe-boi, a gente faz um monitoramento diário embarcado. Então a gente tem um técnico especializado que fica responsável pelo monitoramento do animal. Esse peixe-boi, ele fica ali na região do Vaza Barris? Isso, entre a região do Vaza Barris e do Rio Real. Então a gente está acompanhando diariamente, exaustivamente também, para evitar que haja esse contato do óleo com o animal. Você falou sobre notificações de alguns animais que morreram em Alagoas e na Bahia. Aqui em Sergipe também há notificação disso? Então, a gente não encontrou nenhum registro de tartaruga marinha morta no estado de Sergipe diretamente relacionada ao óleo. Nós encontramos animais que foram encontrados com presença e marcas de óleo, mas a gente não pode afirmar que foi o óleo o causador da morte. Então a gente está analisando, a gente está fazendo necrópsias para poder tentar entender qual foi a real causa-morte do animal. E tem alguns animais que não podem ter o contato com a água nesse momento. Eles têm previsão para esses animais voltarem ao ambiente deles, né?
Bom, nesse caso a gente não consegue dar detalhes relacionados a retorno desse animal para o ambiente marinho. Então, até a gente finalizar essa etapa de retirada do óleo, então órgãos ambientais como o IBAMA, como o ADEMA, podem dar com maior propriedade com relação a essa iniciativa, essa devolução dos animais até o mar. Olha, Sérgio, a gente estava até conversando com o pessoal do Projeto Tamar, né, para dar recomendações aos banhistas, às pessoas que encontrarem algum animal, para acionar os órgãos ambientais para fazer a proteção e o resgate, se for preciso, desse animal, né? Fazer isso também com relação ao mamíferos aquáticos. Isso mesmo. Então, isso já é comum da gente perceber a presença do óleo juntamente com as pessoas. Então, é importante que haja comunicação e o entendimento da informação. Então, a gente tem um número, que é o 991640707, que pode nos acionar em caso de encontrar, seja ave, seja tartaruga, seja golfinho, peixe, com presença de óleo, que nós iremos até o local para fazer a captura desse animal, para fazer o estudo e entender a causa da morte dele. Muito obrigada pela participação. Sérgio, é com você. Pedro, muito obrigado exatamente por esta prestação de serviço. Você sabe que todo o sistema Atalaia de comunicação está atuando nesse sentido para te melhor informar e também orientar as pessoas para que nós possamos enfrentar esse problema gravíssimo. Agora, claro que eu não sou especialista em... Aliás, eu sou um especialista em generalidades, doutora Thaís. Eu sou um generalista. Então, eu diria assim, se eu tivesse que apostar, eu apostaria exatamente nesta irresponsabilidade total da tal da economia porca. Eu acredito que uma empresa possa ter agido desta maneira criminosa, ou seja, libera os dejetos da forma mais barata possível e dane-se o universo, porque essa questão é em escala planetária e não é exagero não, porque o ecossistema ele é absolutamente, totalmente interligado o tempo todo. É só você se informar a respeito. Um animalzinho que seja ferido, alguma coisinha que seja ali, tudo compromete o equilíbrio do ecossistema. E mais, somos todos absolutamente interligados. Somos uma grande comunidade. Mas vai dizer isso para uma topeira, uma figura criminosa que tenha cometido esta loucura. 7h50.